Vamos ver se vai funcionar. Porque de manhã não funcionou. Ah, funcionou. Aí eu pensei assim, meu Deus, eu sempre tenho tantos... Aliás, antigamente eu tinha muitos planos assim, sabe? Quando uma coisa dava errado, eu tinha outra coisa. Quando aquela segunda dava errado, eu tinha a terceira. Vários. Então, eu dificilmente ficava na mão. Mas aí hoje eu vim só com uma única opção. Foi o que Deus colocou no meu coração. Aí cheguei aqui, eu falei, Vlad, você quer testar? Quero. Aí o negócio não funcionava. Aí eu falei, amém, né? Aí o Vlad, e agora? Não sei, eu vou orar. Fui orar, voltei. Aí o Edu, e aí funcionou? Não, e agora? Não sei. Se Deus não permitir que passe ali, vai ser de outra maneira. Mas eu não tinha vindo com segunda opção, sabe assim? Papelzinho, coisa escrita na mão, assim. Mas amém. E aí, eu me lembrei de uma coisa que a minha avó, ela solta umas pérolas de vez em quando. E uma vez eu cheguei na casa dela, era uma terça-feira, e aí ela me convidou para fazer algo assim no sábado. E aí eu falei, vó, não posso porque eu vou pregar domingo. Que bênção, não sei o quê, parará. Isso foi numa outra vez. Mas ela viu que eu estava com uma cara de preocupada. Mas, filha, você não está feliz? Tal? Não é que eu não estou feliz. É que o pastor acabou de me avisar, hoje é terça. E era domingo que eu ia pregar. E então eu estou assim, um pouco nervosa, vó. Aí ela falou, menina, mas tem quarta, quinta, sexta e sábado. 4 dias. 4 dias, Deus fala muita coisa. Aí eu, tá bom. E aí depois ela falou, e no mais, eu não sei direito como que é esse negócio de pregar. Mas não é assim só pegar o microfone e falar o que está no coração? Eu, tá bom, já entendi. Aí eu lembrei disso hoje, 9 horas da manhã, quando o negócio não funcionou. Tá bom, é só abrir a boca e falar o que está no coração. Amém. Amém, glória a Deus. Amém. O Espírito Santo vai falar conosco. Quem é este? O Espírito Santo vai nos revelar quem é este. Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41. Pode acompanhar daqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Ora, levantou-se grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo se enchia de água. Jesus estava na polpa, dormindo. Eles o despertaram, dizendo, Mestre, não te importas que pereçamos? Então, ele repreendeu o vento e ordenou ao mar, acalma-te. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Em seguida lhes disse, onde está a vossa fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Você sabe quem é este? Não na sua mente. Você sabe quem é este? Não um conceito teológico. Você sabe quem ele é? A primeira situação que acontece no versículo 35 é que Deus dá uma palavra para os discípulos. E qual foi a palavra que Jesus deu? Passemos de um lado para o outro. Deus já te deu uma palavra? Já? Ali é uma palavra bem específica. Nós vamos passar de um lado para o outro. A coisa mais tremenda quando Deus dá uma palavra é que Ele zela para cumprir o que Ele disse. Então Ele disse, nós vamos passar para o outro lado. Fala para o teu vizinho, nós vamos passar para o outro lado. Aconteça o que acontecer. Sabe por quê? Porque foi Jesus que deu a palavra. Quando Ele dá a palavra, não importa o que aconteça, você chega do outro lado.
Não importa o que digam, não importa o que vem no meio do caminho, ele disse que vai passar de um lado para o outro, vai passar de um lado para o outro. Só que, no meio do caminho, aconteceu o quê? O inesperado, o que fugiu do controle, veio uma grande tempestade. E ali diz no texto que o barco começou a balançar, se encher de água, e eles começaram a ficar com medo. O vento era contrário. Tudo parecia que ia dar errado. Sabe quando você está no meio da tribulação e você está no meio da tempestade, a coisa é tão forte, é tão confusa, que você dificilmente lembra da palavra que Deus tinha acabado de dar. Antes da tempestade, você lembra da palavra. No meio da tempestade, dificilmente lembramos. E se lembramos, não cremos. Porque como vamos passar do outro lado se vamos morrer aqui agora? Porque o barco vai afundar. Daí, eu fiquei pensando muito sobre as coisas que nós sabemos sobre Deus. E eu creio aqui que a grande maioria conhece, tem muitos conceitos sobre Deus. Se eu te falar que Deus é poderoso, você sabe isso, não sabe? Sabe. Se eu te disser que Deus é bom, você sabe disso, não sabe? Sabe. Se eu te disser que Jesus está no barco, você sabe disso, não sabe? Sabe. Se eu te disser que Deus faz milagre, você sabe disso, não sabe? Só que nós conhecemos, a maioria das vezes, na nossa mente, nós temos muitas vezes conceitos que são teológicos. E sabe o que acontece no meio da tempestade com os meus conceitos teológicos? Eles não servem para nada. Porque eu sou tomada pelo medo. Mas ao mesmo tempo já me ensinaram que Ele é Deus e que Ele pode me livrar. Mas acontece que lá na hora do vento e a água entrando, o medo toma conta. E eu não consigo lembrar e crer na palavra que Ele havia me dado. Os conceitos que nós temos sobre Deus, eles não têm força suficiente na hora da tribulação. Ou eu tenho uma experiência com Deus, ou os meus conceitos não servem na hora. Você já teve medo? Já? Eu já tive uma situação com um barco, e no meio das nossas férias, foi tão legal. E a gente estava na Argentina e a gente resolveu se estender para ir para o Uruguai. Aí falaram para a gente que era super legal, ir de barco da Argentina para o Uruguai. Falaram não sei o quê. Aí vamos para a Argentina de barco. Para o Uruguai. Aí, antes das férias, durante as férias, a única coisa que eu orava era: Jesus, não deixa chover, Jesus, não deixa chover. Porque, gente, chuva, barco, água, não dá, não combina. Aí, orando, mas aquela oração agonia, sabe? Orando. E aqueles dias lindos, tal. Quando a gente chegou lá no lugar, lá onde a gente ia embarcar, estava um dia lindo, maravilhoso, um sol. Aí, tem aquele caminho assim, né? Para você entrar no barco, né? Quando eu dei o primeiro passo para entrar no barco, eu senti uma gota d'água caindo em mim. Um pingo. E para mim já era temporal. Um pingo de água. Pingo. Que podia nem ser de chuva, podia ser, sei lá, né? Aí eu olhei para o meu marido e falei: tá chovendo. Ele: entra no barco. Aí eu dei mais uns passos, outro pingo. Não é possível que vai chover agora. Tanto dia para chover. Aí começou mais uns pingos, assim, um pouco mais assim, entendeu? Mais fortes. Marido, tá chovendo. Jane, entra nesse barco. Aí eu olhei para o céu, gente, vocês não têm noção, começou a ficar preto. E aí eu, ao invés de dar passo para frente, comecei a dar passo para trás. Eu não vou entrar nesse negócio, porque vai chover.
E aí ele falou, meu marido, que, gente, não tinha outra opção, entendeu? Tinha que entrar. Entra agora. Gente, foram as piores 4 horas da minha vida. Porque choveu, balançou. Aí começa a passar aquele filminho lá, assim, no começo, dizendo que o assento que eu estava era flutuante. Aí eu falei, gente, que bom que alguém me avisou. Porque o que me importa que o assento é flutuante? Vocês não têm noção do medo que eu estava. Gente, eu fiquei tanto medo. E aí não tinha nada que me confortasse, eu orava todas as orações que eu sabia, eu pedi perdão pela minha família, eu pedi perdão, porque eu falei, chegou a minha hora, não tem jeito. E aí balança, gente, horrível, horrível. Meu marido dormiu. Dormiu. Aquilo me deixou mais nervosa. Como pode a pessoa dormir com o barco balançando? Aí antes de dormir, ele falou, Jane, vai lá no free shop, compra umas cores, uns perfumes e tal. Aí eu não quero no free shop, eu quero terminar esse barco logo. Que chega, mas 4 horas, parecia 4 dias. Aí eu fui no free shop, chegou lá no free shop, e assim, as pessoas que trabalham no barco, super acostumadas, entendeu? Só eu que não estou acostumada. Aí os perfumes lá nas prateleiras de espelho pulavam. Tec, 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 tec. Aí eu, moça, os perfumes estão pulando? Moça, é normal. Não, só se for na tua terra. Porque na minha os perfumes não pulam. Não, eu não quero mais comprar perfume, não quero. Gente, foi um horror. Um horror. Eu lembrava desse texto. Eu orava. Tudo que você sabe, imagina que eu podia pensar e orar. Eu repreendi o mar, eu repreendi demônio, eu fiz de tudo. E a chuva não passou, o barco não parou de balançar. No final das contas, eu não desfrutei de nada daquela viagem. Quando chegamos lá no lugar, lá no dia seguinte, no hotel, o rapaz perguntou, e aí, fizeram boa viagem? Eu falei, não fizeram nada de boa viagem. Porque, contei, ele falou, que engraçado, porque esse trajeto que vocês fazem é tão tranquilo, dificilmente acontece. Pois é, moço. Pois é. Então, por que eu estou te contando isso? Porque o tempo todo eu sabia que Deus estava comigo. Só que parece que isso não resolvia. Parece que não resolvia. E aí eu me culpava. Porque, meu Deus, então eu não tenho fé. Ah, meu Deus, então se eu morrer, eu vou para o céu. Não, mas eu não... Era uma luta, era um medo. O medo deixa a gente tão perturbado. O medo tira a gente do foco. E aí depois, quando chegou lá com o pé na terra, aí você perguntasse para mim assim, você crê que Deus... Ah, creio, mas é fácil depois que passou a tempestade. E naquele momento ali, e já tive outros momentos assim de tribulação na água e no ar e no carro, eu venho percebendo que os nossos conceitos sobre Deus, eles não têm força na hora que a gente está passando um momento difícil. Nós temos que ter a experiência, nós temos que ter a verdade revelada. E não que você não possa ter medo, o fato é que eu fui tomada pelo medo. E uma viagem que podia ser maravilhosa e tão legal, foi horrível. Eu não vi nada de bom. Eu não queria comer nada, eu não queria nenhum perfume, eu não queria nada, só queria chegar na terra. E todos os conceitos que eu tinha sobre Deus não adiantaram. Porque o meu medo falou mais alto. Então levantou o vento e começou a entrar água e começou a perder o controle. Eu imagino que aqueles discípulos, eles tentaram fazer alguma coisa. Eles, ao final de contas, eles eram pescadores profissionais. Eles deviam ter feito muitas coisas, tentado muitas coisas, tirar a água do barco, só que a coisa estava ficando muito feia e eles perderam o controle. E Jesus estava, o quê? Dormindo. E é interessante quando eles chegam para Jesus e falam assim, acorda Jesus e fala assim, você não se importa, né?
Você não se importa que a gente está afundando. O mais legal disso é que foi o próprio Jesus que fez aquilo acontecer. Ele fez a tempestade e ele fez a tempestade acontecer naquele momento. Ele fez o vento fazer daquele jeito e fez a água entrar no barco. Sabia disso? Jesus, vamos dizer assim, planejou tudo, porque ele tinha algo para ensinar naquele dia para aqueles discípulos. E aí a impressão que a gente tem quando o mar, que você de repente fala ali, mar, para, você, né? Você ora, você faz várias coisas que você sabe, e não acontece nada, e Jesus continua dormindo, a impressão que dá é que ele não está se importando. Parece que ele não está ouvindo. Já passou por uma situação assim? Que parece que ele não está vendo. Parece que ele não está prestando atenção. Parece que ele não está vendo os detalhes que você está vendo. Parece que ele não percebeu que a água está entrando. Já te aconteceu? Só que ele sabia de cada gota que entrava naquele barco. E aí, quando ele é acordado, ele olha para os discípulos e fala assim: vocês têm pouca fé. Para que serve uma fé, uma pouca fé? Pergunta aí para o teu vizinho. Para que serve você ter pouca fé? Pouca, pouquinho. Sabe para que serve ter pouca fé? Para nada. Não serve para nada. Aí ele vai lá, repreende os ventos, repreende o vento do sul, do norte, do leste, do oeste, repreende o mar. E o que acontece? Imediatamente, a voz de comando dele é atendida. O que acontece com o mar? Ele se acalma. O que acontece com os ventos? Ele se acalma. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, tem 2 textos, e um fala que eles eram tímidos, e o outro fala que eles tinham pouca fé, não tinham fé. Não tinham fé em quem? Nele. Olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé, repita comigo, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe. Isso é fé. É saber que ele está no barco e saber quem ele é. Toda vez que eu me aproximo de Deus, eu preciso saber e crer que ele existe. Se eu chego diante dele, eu tenho que crer. Essa semana eu vi uma história, eu até coloquei na página da igreja, sobre fé. É uma história muito simples, mas muito tremenda, falou muito ao meu coração. Havia uma certa cidade que eles estavam numa seca terrível já há mais de 2 anos. E o pastor da cidade, ele resolve convocar a igreja para fazer um clamor diante de Deus para que chovesse. E aí ele convoca toda a igreja para aquela noite, está todo mundo lá para as pessoas clamarem pela chuva, porque a situação era muito, muito, muito difícil. E aí o povo ia chegando, e chega uma criança de 10 anos com o seu guarda-chuva para o culto de oração. E chamou a atenção daquele pastor, porque o que essa menina vem fazer na igreja com guarda-chuva? E aí ele pergunta para ela, ô fulana, o que você está fazendo aqui com guarda-chuva? A gente está vivendo a maior seca que já existiu e você vem para o culto de guarda-chuva?
E ela olhou para o pastor e disse, mas a gente não vai orar para chover? Então eu já estou pronta. Eu já vim com o meu guarda-chuva. Isso é fé. Você não vai orar? Então vai chover. Simples, né? Só que a gente não faz assim. A gente continua vindo sem guarda-chuva. Nós vamos orar. Aquele que ora, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Então, vai chover. Isso é fé. É se mover como se aquilo já estivesse resolvido. Sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Jesus fala isso para os discípulos. Naquele dia, essa situação aqui aconteceu no final da tarde, indo para a noite. Naquele dia eles tinham acontecido muitas coisas. Tinha tido a multiplicação dos pães, eles tinham visto milagres e maravilhas. E é interessante, né, porque depois de ver coisas acontecendo, milagres e Jesus fazendo e tal, aí chega nessa situação aqui e eles vacilam. Como nós. A gente às vezes acaba de sair de um milagre, Deus acaba de falar com você aqui no culto, Deus te libera uma palavra aqui no culto, você sai, né, cheio de fé, tal, quando sai ali na rua acontece uma coisa e aí você esmorece. Já te aconteceu? É tão comum, né? Porque a situação acaba tendo mais força do que a palavra. O fato do barco balançar tem mais força do que a palavra que Jesus disse. O que mesmo Jesus disse para os discípulos? Que vai passar para o outro lado. Falou que, olha, vocês estão super seguros, nós vamos assim, venha para Jesus e a tua vida nunca mais vai ter problema. Ele falou isso. Comigo no barco está tudo ok. Falou isso. Porque mesmo com Jesus no barco, o barco balança. O barco balança para todo mundo. Né? Para todo mundo. O que faz diferença é eu saber quem está no barco. Aí, ele deu uma palavra, não prometeu que não ia acontecer tempestade. A tempestade vem para provar a nossa fé. Porque é assim que acontece quando vem o vento, para ver para onde a gente está olhando. Porque vocês concordam comigo que é muito fácil crer quando está tudo normal? Não é? Você, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo. Ele ressuscita os mortos. Não, eu creio, não sei o quê. Quando alguém fica doente e o médico fala que é difícil, e aí? Mas Deus vai dando sempre a palavra, sempre. Sempre Deus dá a palavra, sempre. Quando Deus chama Josué para liderar o povo, estava pensando isso esses dias. Uma situação bem delicada. O Moisés tinha acabado de morrer. E ele tinha um povo para agora liderar. O que Deus se preocupa de falar com Josué ali naquele momento? Fica forte, seja corajoso, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você todos os dias da sua vida. Quando? Todos. Quando Deus fala com a gente não tem noção que o quanto a gente vai precisar daquela palavra depois de uns dias. Quando você entra no barco e Deus fala assim, olha, ainda que você esteja nas águas, Isaías 42:3, elas não vão te afogar. Você não tem ideia que a água vai entrar no teu barco. Que a palavra, amém, né? Que bênção essa palavra. Aí quando a água começa a entrar no barco, você tem que lembrar. Ele disse que quando eu estivesse nas águas, ou seja, nem sempre eu estou livre das águas, nem sempre eu estou livre do fogo, mas diz que se eu estiver nas águas, elas não vão me afogar, e se eu estiver no fogo, a chama não vai arder em mim. Mas não diz que eu não vou passar no fogo.
Então eu vejo Deus ali muito cuidadoso falando com Josué. E ele fala várias vezes, não tenha medo, Josué. Sabe por que ele falou isso para ele? Porque ele ia ter muitos momentos que ele ia ter medo. Não te espantes. Eu não vou te abandonar, eu não vou te desamparar. Aonde quer que você for, Josué, eu estarei contigo. Tem palavra mais tremenda que essa? Só que, na hora que você passar, no momento do medo, na hora que chegar o dia mau, na hora que chegar o fogo, na hora que todo mundo for embora e você estiver sozinho, você tem que lembrar. Ele disse que estaria comigo. Ele disse que estaria me guardando. Ele disse. A palavra dele é confiável. Ele falou. Então Deus cuida de mim. Vou ter que entrar no fogo, vamos lá. O Senhor está comigo. Não se desespere pulando do prédio antes de chegar o socorro. Tem gente que quando passa por uma situação difícil, fica tão atormentada, tão atribulada, que pula antes de chegar ao socorro. Pode ver, isso acontece normalmente quando está pegando fogo. Pula na água. Já não tem mais jeito, eu vou pular na água. Não. Jesus falou que a gente ia passar por outro lado. E ele diz, nós vamos passar. Não diz, ele iria passar. Os discípulos ficaram admirados e com grande temor. E apesar de já ter visto tantas coisas, Jesus fazendo, eles perguntaram, quem é esse? Eu fico imaginando que ele é muito mais do que alguém que repreende vento e mar. E eles já estavam maravilhados só com isso. Quem é esse Deus que está no barco com você? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Quem ele é? Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que está no barco. Mas não adianta só eu saber aqui. Não adianta ter grifado na minha Bíblia. Eu tenho que ter experiência com esse. Por isso que às vezes a teologia só não funciona. Eu tenho uma boa notícia para você. É um segredo. Amém? Sabe qual é o segredo? Chama-se Espírito Santo. É o segredo. Sabe por quê? Esse Espírito Santo que habita em mim e em você foi dado por Deus para nos revelar quem é esse Jesus que está no barco. Você sabia disso? Vou falar de novo. O Espírito de Deus foi dado à igreja para revelar Deus aos homens. Uma coisa é eu saber que Ele é o Emanuel, e a outra coisa é o Espírito me falar, Ele é o Emanuel, Jane. Quando o Espírito fala, nem lembro mais que está chovendo. Pouco me importa se está chovendo, pouco me importa se vai virar o barco. O Espírito Santo me revela. Quando Deus fala, esse Espírito foi dado para falar
aquilo que está no coração de Deus. Esse Jesus que está no barco, ele vai ser revelado a mim e a você através do Espírito dele. Olha o que diz em João capítulo 16. Ali é praticamente as últimas coisas que Jesus estava falando para os discípulos. E a gente não vai poder falar tudo, mas Jesus está falando que ia morrer, Jesus está falando que ia para o Pai. E aquele discurso, diz ali na palavra, no começo, que eles estavam ficando tristes ouvindo aquilo. Porque, imagina, né? Ele vai morrer. Mas aí ele diz no versículo 6 que tinha que acontecer dessa maneira. Ele tinha que ir para o Pai para que ele pudesse enviar o seu Espírito. E esse Espírito que ele mandaria seria o Consolador. E no versículo 8, uma das coisas que esse Espírito faria, convencer o homem do pecado. E versículo 13, ele guiaria a toda a verdade e anunciaria as coisas que estariam por vir. Na hora do medo, quem fala a verdade para você é o Espírito de Deus. Você pensa que vai morrer, o Espírito diz, não vai morrer. O Emanuel está aqui. Teu pai é o comandante do barco. O teu pai faz o barco chegar do outro lado. É maravilhoso a obra do Espírito Santo. Ele te leva a compreender a verdade. Porque a maioria das vezes, quando a gente está com medo e no meio de uma situação difícil, nós só pensamos mentiras e bobagens. Pode ver, você não pensa uma verdade. Você já não pensa como vai ser teu enterro? Você já pensa. Você não pensa nada verdadeiro, você só pensa mentira. E aí vem o Espírito de Deus e fala para você. O Espírito de Deus fala. E ele diz assim, Jane, o Jesus que está dormindo, ele não está dormindo. Esse Jesus, ele é o Filho do Deus vivo. Ele vai se levantar e vai repreender toda tempestade. E ele vai fazer com que você chegue do outro lado. E nós precisamos tanto desse Espírito para que nos console durante essa viagem. Para que você não passe uma viagem como eu, atormentada 4 horas. Jesus não quer que você ande atormentado. Jesus quer que você desfrute da viagem. Jesus quer que você tire foto da viagem. Você pode dormir, como meu marido faz. Pode comprar coisas legais no barco. Ele não quer que você fique atormentado. Olha o que mais. Depois que ele termina, ele fala muitas coisas sobre o que vai acontecer com ele. Mas é muito, muito tremendo o que ele fala no versículo 33. Depois que ele falar que ele vai morrer e tal, e ele vai mandar o Espírito, aí ele fala assim, olha, eu estou falando tudo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. E olha o que vem em seguida. No mundo, vocês vão ter tempestade, vento contrário, água entrando no barco. No mundo vocês vão ter aflições, vão ter. Mas eu sou o socorro bem presente no meio da tribulação. Salmo 46. Quando que ele é socorro? Quando? Quando? Antes. Na hora da tribulação. Sou socorro bem presente, não atrasa. Chega na hora. Ele sabe quando pode ser a última gota para entrar no barco antes de afundar. Ele não acorda atrasado ali para repreender o vento, não. Ele tem um controle de tudo. Eu sou o socorro bem presente na tribulação. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Por quê? Porque
o Senhor está comigo. Ele não vai impedir que eu ande no vale, mas Ele anda o vale comigo. Mas quando eu não sei isso no meu coração, como é difícil. E como é maravilhoso quando o Espírito tem permissão de agir na tua vida e você está passando pelo vale da sombra da morte, Ele te consolando. E Ele te ajudando. E você falando, não dá, e o Espírito Santo fala, dá. Não, eu não consigo, consegue. Está doendo, eu sei. Vamos mais um dia, não consigo, o Espírito consegue. Nós vamos para o outro lado, Jane. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. O Espírito Santo é quem revela Cristo ao homem. Depois você vai ler esse texto, que é muito tremendo. É um dos textos que essa semana eu pensei tantas coisas. Nesse texto vai falar que quem conhece as profundezas de Deus é o Espírito de Deus. E o único que pode revelar Deus é o Espírito. E que nós não temos o Espírito do mundo, mas temos o Espírito que vem de Deus. E esse Espírito que vem de Deus revela Deus a mim. Gente, é um segredo. É o segredo de como passa de um lado para o outro. É o segredo de como você vai viver amanhã. Como que você vai terminar o teu dia hoje. É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus te revelando. É o Espírito de Deus te falando. É o Espírito de Deus te encorajando. Diz na palavra que o Espírito nos ajuda nas nossas orações, porque a gente nem sabe orar. Aí o Espírito ajuda. O Espírito te ensina. Sabia que Ele é o melhor professor do mundo? Não tem, não tem, não tem. É o Espírito de Deus que quando você pega a palavra, essas experiências que eu venho tendo assim de, gente, aonde estava esse versículo? Estava aqui. Só que quando o Espírito Santo mostra, parece que ele apareceu pela primeira vez. E nós temos que ter essas experiências todo dia. Todo dia. Espírito, eu vou entrar no barco, e aí? Tá tudo bem? O que eu preciso saber para entrar no barco, Espírito Santo? O que eu preciso saber para amanhã ir trabalhar, Espírito? Espírito, acabei de receber essa notícia. Eu preciso ir para o hospital. O que eu preciso saber agora, Espírito? Eu preciso saber que tu estás comigo. Sabe que o verdadeiro evangelho não fala sobre tudo dar certo na nossa vida. Fala sobre Cristo ser suficiente em toda e qualquer situação. E o Espírito de Deus é que me ajuda. É tanta coisa que o Espírito Santo é, tanta, que eu te digo, você precisa ter comunhão com Ele. Você precisa descobrir quem é esse Espírito. Você precisa ter comunhão, Ele habita em você, tem noção? Ele está aí. Está aí. E Ele fala. Sabe o que o Espírito Santo fala? Ele fala. E a palavra de Deus diz que se somos de Deus, temos que ser guiados pelo... Você precisa conhecê-lo. E não importa se você tem 20 anos de conversão, você precisa conhecê-lo. Porque há uma coisa assim tão interessante em Deus, que você nunca vai conhecer tudo. Tem tanta coisa para a gente descobrir sobre o Senhor, tanta coisa para a gente descobrir sobre o Espírito. E aí, eu queria terminar te dizendo que você vai ter aflição, muitas vezes. Talvez você tenha aflição amanhã. Talvez você tenha uma aflição hoje. Talvez você esteja vivendo uma aflição. Mas a boa notícia é que Ele está comigo todos os dias, até a consumação do século. Isso tem que fazer diferença.
Tem que fazer diferença, Ele está comigo. Tem que fazer diferença. Tem que fazer diferença no meio da situação difícil que você está vivendo. No meio da tempestade, Ele se levanta e diz: Jane, estou com você. Eu não vou te deixar. Ainda que teu pai te deixe, a tua mãe vá embora, eu não vou te deixar. Eu estarei contigo todos os dias. Amanhã você vai precisar lembrar disso. E o Espírito vai te lembrar. Talvez terça, alguns precisam lembrar disso. E aí o Espírito vem e te lembra. Porque essa é a missão do Espírito, é nos lembrar. Lembra? Lembra? Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele nunca perde o controle. Ele é o comandante e Ele vai me levar para o outro lado. Amém? Estou convosco todos os dias. Eu oro para que o Espírito Santo te revele além da letra. Além da letra. Não é da letra que você precisa. É do Espírito. É o poder de Deus te fazendo lembrar. No meio do vale. No meio da angústia. Eleva os olhos para os montes. Eu sei de onde vai vir o meu socorro. Eu sei. Eu sei. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu sei. Ele é poderoso para me guardar. E para cumprir a obra dele na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Você pode ficar em pé?